Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, graça e paz, boa noite a todos. A paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Como é costume, já oramos, pedindo a bênção do Senhor na nossa aula. Nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam utilizá-la depois e futuramente outros alunos possam fazer essa aula via EAD, tá bom? Hoje é a nossa terceira aula de introdução ao Novo Testamento. Está conosco hoje o irmão do nosso irmão Júnior, o pastor Flávio. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? E a gente vai dar sequência aqui a esse assunto tão importante. Como é costume meu, nós sempre lemos um texto bíblico e eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Daniel, o livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 23. Quero ler dois versículos. Daniel 9, 23 e Daniel 10, 11. Um irmão, uma irmã podem ler para nós. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, versículo 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Glória a Deus. Eu gostaria que você, além dos ensinos contidos aqui, sobre a doutrina da oração, pode ver, assim que você começou a orar, houve uma resposta, né? E o que eu queria destacar aqui é o seguinte: não é simplesmente a resposta à oração, e nem a visão, porque aqui esse versículo está regado de doutrina e de ensino. Fala sobre a oração, fala sobre a resposta à oração, fala sobre a visão, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa afirmação. Qual é a afirmação? Porque você é muito amado. Glória a Deus. Lindo, não, irmãos? Porque você é muito amado. Deus seja louvado. E agora ler também o versículo 11 do capítulo 10. Leia para nós, irmã, por gentileza. Capítulo 10, versículo 11. Isso, capítulo 10, versículo 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Mais uma vez, uma afirmação sagrada espetacular. Daniel, e ele disse: Daniel, você é muito amado. Eu gostaria de gastar um minuto aqui com os irmãos nesses dois textos. Quem estava dizendo isso para Daniel era o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que todos nós somos amados por Deus, mas aqui o texto dá uma descrição maravilhosa. Revela que Daniel, ele além de ser um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de virtude, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, próspero, conhecedor das coisas da vida, ele além de tudo, ele era amado por Deus. E eu quero acreditar que essas afirmações que Deus e aqui o Espírito Santo faz a ele é porque ele também amava o Senhor. E mais uma vez, no versículo de número 19, Maísa, leia para nós. Tem também, mais uma vez, algumas palavras afirmando Daniel. Do mesmo capítulo 10? 10, isso. 19. Ele disse: Não tenha medo. Você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Amém? Amém. Pode concluir. Pode concluir o versículo. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala,
meu Senhor, visto que me destes forças. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fiz questão só de ler isso, eu queria deixar aqui para vocês esse texto e a obra e a vida de Daniel, e aqui lembrar até um dos mandamentos do Novo Testamento, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, o primeiro mandamento. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Lembrem disso. Por que eu estou falando isso? Para Deus falar que ele era amado, naturalmente Daniel amava muito o Senhor. Que os céus um dia, que o Senhor possa dizer palavras assim a cada um de nós. Não simplesmente porque ele nos ama, porque nós sabemos, como nós aprendemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ama a todos. Mas em alguns momentos Deus faz questão de demonstrar para algumas pessoas que eles são especiais. Eu acredito que é porque essas pessoas, elas retribuem esse amor a Deus. E a gente vê isso na vida de Daniel. Tá bom? Deixa esse texto aqui para os meus irmãos. E agora vamos continuar falando daquilo que tínhamos terminado na semana passada. Nas aulas anteriores, nós começamos falando um pouco sobre o cenário que acompanha as histórias bíblicas, o cenário que acompanha as histórias do Novo Testamento, que aí nós remontamos um pouco para o Império Assírio, falamos do Império Babilônico, e na última aula falamos do Império Medo-Persa. E hoje nós estaremos falando um pouco do Império Grego. Depois iremos falar do Império Romano, e assim falaremos também sobre o pano de fundo judaico. Ou seja, a gente está gastando um material bem grande para a gente mostrar como que as nações e as culturas foram pontuando e construindo a cultura do povo hebreu, e como o mundo ao seu redor também foi determinante nessa formação da cultura do povo hebreu para chegar no Novo Testamento. Então hoje nós estaremos mergulhando no povo grego, nesse povo tão importante. E hoje eu quero até destacar uma coisa bem interessante, irmãos, é o seguinte: o Novo Testamento ele é escrito em grego. Então a cultura grega ela vai ter assim uma importância para nós maior do que você possa até imaginar. Por que eu digo isso? Porque de fato o Novo Testamento ele é escrito em grego. Então, o que nós hoje estaremos aprendendo, que é a cultura grega, como ela se torna um império, como ela se torna muito uma cultura que vai influenciar demais o Império Romano. E essa influência grega, querendo ou não, chega até nós hoje. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, como Deus ele permite certas coisas na nossa vida que a gente não compreende. O Novo Testamento poderia ser escrito no hebraico. O Novo Testamento poderia ser escrito no aramaico, que era outra língua irmã do hebraico. Mas o Novo Testamento não foi escrito nem em hebraico, nem em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Aí eu pergunto para vocês agora, antes de irmos para a aula de hoje, por que Deus permitiu com que fosse escrito em grego? Por que Deus fez questão que a língua grega fosse a língua aonde fosse registrada a segunda e a melhor parte da revelação divina? Por quê? Propagação Propagação do quê? da própria palavra, né? A língua grega, naquele período, era uma língua universal. Então, a aceitação, até por parte dos próprios judeus, né? Pelo que a gente estava vendo no livro, o helenismo ali já tinha uma expansão muito maior. Então, inclusive na tradução da Septuaginta, né? Pelo que a gente viu, pelo que eu li, inclusive, nos livros, a gente percebe que
os irmãos que se prontificaram a fazer, eles eram muito mais dotados do grego do que até mesmo da língua dos seus próprios pais. Eu vejo que é por conta do predomínio da cultura grega na Ásia Menor. Isso teve influência até hoje. Em parte, nossa cultura praticamente foi dominada pelos gregos, em parte pelo latim dos romanos. Mas, culturalmente, quem predominou foi os gregos. Filosofia, as artes, o teatro. Isso. Joia. Mas os dois estão. Quem mais? Bom, eu penso igual o Júnior. Apesar que o objetivo se encaixa muito bem com a fala do pastor Johnny, né? O objetivo de Deus, eu acredito que é a propagação da palavra. Mas naquela época eu acredito que é porque a cultura grega predominava, né? A língua grega, o helenismo predominava, e aí eu acredito que foi por conta disso. Joia. Mesmo, né? Todo império, quando ele expande e a sua cultura vai junto, nós podemos pegar aí também uma parte com o inglês, né? Que é uma expansão cultural. O que mais que nós poderíamos falar? Propagação, cultura, influência, que mais? Eu acredito, não sei se eu vou. Enfim, né? Estamos aqui e vamos falar. Que serve também para sair daquele contexto judaico, né? Para alcançar outros povos. Eu acho que numa questão espiritual falando, né? Como eu acredito que já tinha que o povo não receberia o mestre, foi por uma questão de misericórdia mesmo, para incluir outros povos como filhos do Senhor. Joia. Está dentro da propagação, mas a sua ideia, né, abriu um leque. Propagação, cultura, manutenção, e eu poderia também, seriam várias questões, mas também eu poderia acrescentar aqui, de uma forma bem objetiva, preservação. Preservação. Todos nós sabemos que uma língua, ela é viva. Ela vai se multiplicando, ela vai se aperfeiçoando, toda a língua. E o grego que foi escrito, o Novo Testamento, é chamado grego koiné, grego comum, que era o grego comum daqueles dias. Deus, ele também pensou em várias questões, eu acredito, ele permitiu várias situações, ele preparou um pano de fundo, e eu acredito que até mesmo essa questão da preservação. Assim como a língua hebraica, e principalmente o hebraico bíblico, é uma língua que foi preservada, o grego, seja ele helênico, seja ele koiné, ele é preservado, ele foi preservado. Então, assim, os motivos são muitos, mas percebam, olha só que interessante, o que a Maísa disse é bem legal, quando diz assim, Deus fez questão de alcançar todos com a misericórdia dele, dando uma chance, fazendo aquele papel sacerdotal que Israel deveria ter feito. E, de fato, o grego era a língua universal, como Gil falou, o próprio Júnior, Johnny, era a língua universal, era a língua da cultura. Então, é bem interessante, irmãos, que hoje a gente vai estar trabalhando bastante aqui no Império Grego, e o Império Grego ele vai ter uma importância na história mundial e na história espiritual como algo, eu diria, muito importante, né, na confecção do Novo Testamento e principalmente depois na transmissão da palavra de salvação às outras nações. E como eu disse, automaticamente de preservação. Parece um mistério, mas eu queria ler um texto para vocês, que é em Gálatas 4:4. Essa pergunta que eu fiz para vocês, irmãos, tem muitas outras respostas e poderíamos acrescentar muitas outras, mas eu só quis pincelar um pouco para vocês entenderem como foi significativo esse momento na história, tá bom? Beleza? Então, Interessante que o grego permanece. As outras línguas morreram. exatamente. Hoje nós O chamamos... latim hoje não
existe, mas não é língua dinâmica, não é praticado. O grego hoje, nós estamos no grego moderno, né? Até o hebraico é hebraico moderno. Mas, assim, de uma forma geral, a gente vê isso. Ó, agora, leiam para mim Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Joia. Prestem atenção nessa afirmação. No calendário divino, guardem isso como um banco de memória para vocês jamais esquecerem. No calendário divino, vamos pegar a pessoa de Deus. Deus é eterno. Não tem começo e não tem fim. Mas ele resolve criar o tempo e criar a humanidade, o mundo espiritual, e a sua criação vai sendo revelada. E aí entra o cronômetro humano, entra o universo. Dentro desse universo da criação de Deus, tem um momento que para Deus é a plenitude dos tempos, ou seja, é no momento exato. Veio o quê? A revelação de Jesus. Como diz aqui. Leia para nós de novo, pastor Johnny. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, dentro dos propósitos divinos, no momento exato que Deus chama ele de plenitude dos tempos, nasce Jesus. E nessa plenitude dos tempos, você tem que lembrar o seguinte, que havia o Império Romano, dominando sobre o povo judeu, e que havia uma cultura ao redor desse povo judeu, e em especial do nascimento de Jesus, que era a cultura romana, mas havia toda a influência grega. E a Bíblia, que é o livro da revelação do Filho de Deus, foi escrito em grego. Então guarde isso, há uma plenitude do tempo. E invariavelmente a língua grega vai fazer uma parte importantíssima na tradição da revelação de Deus para todo o Novo Testamento, ou seja, para todos os filhos de Deus, a partir daí até a consumação dos séculos. Isso é fantástico. Quando a gente entende um pouco isso, quando a gente vai um pouco e tenta estudar esse período que antecedeu o Novo Testamento, é por isso que a gente está fazendo esses estudos. É por isso que a gente veio pegando um pouco aqui o Império Assírio, o Império Babilônico, Medo-Persa, e agora a gente vai entrar no Império Grego, vamos entrar no Império Romano, vamos falar da cultura judaica naqueles dias, para chegar onde? Na plenitude dos tempos, que é quando Jesus vem. E quando ele vem, ele deixa o quê? Ele deixa o Novo Testamento separando 12 apóstolos e discípulos para escrever. Esse é o momento na agenda de Deus, no cronômetro de Deus, chamado plenitude dos tempos. Pode não ser para nós, mas para Deus foi. Na minha opinião, é porque foi o momento exato pelo qual Deus, na história mundial, iria não só revelar, mas preservar e divulgar todo o conhecimento de Deus e do Filho de Deus para todos os povos. Então, deixo aqui essa explicação, falando um pouco, e agora vamos para os slides. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se eu fui claro nas minhas palavras. Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Podemos ir então para o slide? Pastor, rapidamente, Claro. só para não perder o foco aqui, Pois deixar passar. Quando Paulo, escrevendo a Gálatas, fala sobre plenitude dos tempos, ele está falando em que sentido exatamente? Ele está falando sobre a revelação do próprio Filho, ou ele está fazendo menção, inclusive, das questões envolvendo a história? Em que sentido eu quero dizer? Conhecimento humano, maturidade da humanidade, enfim. Por isso que eu falei que no cronômetro e na agenda de Deus, pastor Johnny, há uma plenitude dos tempos que é diferente da nossa.
Porque para nós hoje, por exemplo, esse momento tecnológico que nós vivemos é melhor do que aquele, num primeiro momento. Mas segundo a ótica sagrada e a ótica divina, não. Segundo a ótica sagrada e a ótica divina, naquilo que se diz respeito à revelação do Filho de Deus, e quando a gente fala revelação do Filho de Deus, nós diretamente ligamos essa revelação do Filho de Deus à pessoa dele, ao que ele deixa como igreja primitiva e apostólica, e o que ele deixa como revelação sagrada, que é o Novo Testamento. Então, quando falamos da plenitude, pastor Johnny, é claro, a gente está falando da pessoa de Jesus, mas automaticamente nós falamos também da revelação dele. Eu acho que... Então, só concluindo, Júnior. Então, o que acontece? Plenitude dos tempos aqui na ótica divina é uma questão mais voltada realmente sobre o que é mais importante para a humanidade. Qual é o grande acontecimento de todos na história mundial? Qual é o grande, vamos dizer assim, acontecimento que traz o mundo de volta e o cosmo para mim? Restaura a ordem espiritual. Então é isso. Mas para Deus, concorda que para Deus ter feito isso, ele precisava ter preparado tudo num cenário, naquilo que ele acha como o cenário mais propício, no cenário melhor, no cenário onde tanto a revelação do Filho, quanto também não só a revelação do Filho, mas a mensagem desse Filho fosse perpetuada enquanto a história da humanidade existisse. Por isso que é para Deus, na ótica sagrada, a plenitude dos tempos. Porque ele está abordando sobre o maior acontecimento, sim, mas também, historicamente falando, foi o melhor tempo no cronômetro sagrado, na agenda sagrada. Não houve um dia ou uma data que fosse tão relevante quanto aquela, nesse contexto, em que o povo judeu passava por essa experiência, em que o Império Romano dominasse o mundo, em que a cultura grega fosse estabelecida. No calendário divino, tudo isso foi importante. Entendeu? Agora fala, Júnior. Não sei se eu te respondi, pastor Johnny. Fala, Júnior. Não, mas você já falou. Acho que foi o melhor momento, conforme o versículo, sobre todos os aspectos. Exatamente. Político, sim, econômico, sim, social, cultura. Cultural. Exato, sim, foi o melhor momento. Foi o melhor momento. Foi uma coisa inédita. Exato. Então, por isso que eu digo, Deus não poderia ter enviado Jesus no ano 1000? Não poderia ser hoje, por exemplo, no meio da tecnologia? Poderia, mas no coração de Deus, nada se compara àquele momento. Por isso que a gente está fazendo esse apanhado histórico, para mostrar que aqueles 400 anos do livro do pastor Enéas, que a gente está trabalhando, que é o período interbíblico, para mostrar que esse período foi determinante na formação daquilo que é a maior revelação, que é a pessoa de Jesus. Mas por que eu estou sendo enfático? A revelação de Jesus não seria nada e não chegaria a nós de uma forma perfeita se nós não conhecêssemos o Novo Testamento escrito que língua? No grego. No grego. Vocês verão, irmãos, que possivelmente o único texto que foi escrito em hebraico foi o livro de Mateus. Porque Mateus, ele escreveu para quem, irmãos? Ele escreve para que povo? Judeus. Judeus. Então, possivelmente, o único livro escrito em hebraico foi o Evangelho de Mateus. Mas ele foi escrito possivelmente em hebreu, ou quem sabe em aramaico, e aí depois ele já foi traduzido em grego e se popularizou em grego, tá bom? É uma dedução, vocês vão ver isso quando a gente chegar lá em Mateus, tá bom? Mas vamos lá. Voltando então, mais alguma pergunta, irmãos? Podemos prosseguir? Desculpa, só para complementar aqui minha fala, né? Tá claro aqui para a gente, né, que foi de fato o melhor momento segundo a ótica divina, mas acho que segundo a ótica humana foi um momento caótico, né? Conflitos acontecendo o tempo todo. Sim. Enfim. Por isso que eu falo, pastor Johnny, que nem sempre, né? O que é pleno para Deus é para nós, né? Não tenha dúvida. E aqui fica uma linda mensagem. Como pode o povo debaixo da escravidão romana Deus ainda falar que é a plenitude do tempo? Mas era.
Porque você pode ver que, por meio da cultura grega e romana, o evangelho chegou no mundo. Principalmente, né, todo mundo chegou ao evangelho naqueles dias, ou quase todo mundo, e hoje não é diferente, né? Entendeu? Amém. Então, joia. Vamos lá. Vamos para os nossos slides, meus irmãos. Hoje a gente vai trabalhar bastante aqui, antes de abrir, inclusive, aqui os slides. Hoje nós vamos trabalhar um pouco no livro Período Interbíblico, do pastor Ernesto Nini. Lembrando que nós estamos usando o livro Janelas para o Novo Testamento e principalmente o panorama do Novo Testamento, que inclusive chegou, né, Júnior? Os demais irmãos já chegaram os livros? Deixa eu ver aí. Joia. Eu já O tinha, meu né? vai chegar a partir de amanhã. Johnny, dia põe perto 12. do seu rosto. Isso. Porque aí, maravilha. Irmãos, sempre lembrando que eu compartilho alguns textos, né, aqui em classe para facilitar, mas sempre comprem todos os livros que a gente está indicando. Inclusive hoje também eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco daquele livro clássico chamado História dos Hebreus, do Flávio José. Nós estaremos trabalhando em algumas coisas do capítulo 8 desse livro, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos para os slides. Vou agora abrir os slides. Nós estamos utilizando os slides do nosso querido irmão, pastor, professor Jair Ribeiro, que é do STBnet. Então fica aqui nossa palavra de gratidão por esse material tão abençoado. Não só os slides, mas também nos textos complementares que ele tem nos passado. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos começar aqui nosso compartilhamento. Vamos lá. Então, falando um pouco aqui sobre essa fase, né, que é a fase do Império Grego. Período grego-macedônio. Período grego-macedônio. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar dentro da Grécia, Macedônia, o Império de Alexandre, a divisão do Império, os Ptolomeus e os Seleucidas, tá bom? Tá dando, ficou uma letra legal assim, não ficou? Tá ótimo desse tamanho, não tá? Maravilha, pastor. Perfeito. Deixa eu até fazer uma alteração aqui, eu quero ver o que vocês me dizem. Se fica assim melhor ou se fica... Espera aí. Vamos lá, pastor, presta atenção. Assim, tá bom? Daquele jeito estava melhor, né? Estava bem melhor, pastor. Aqui a apresentação fica melhor, sabe? Mas não tem problema. Vamos para aquele... Então vamos... Não, vamos para aquele jeito lá, porque aquele jeito, querendo ou não, fica melhor. Hã? Dá para enxergar. Desse jeito? Sim. Então vamos deixar assim, irmãos, que a apresentação fica mais caprichada, tá bom? Olha lá, o período grego-macedônio é a expansão do helenismo. Então, essa será a pauta de hoje, uma das, né? A Grécia, vamos lá, meus irmãos. Um irmão ou uma irmã leia para nós. Vamos lá. A Grécia. A supremacia de Atenas, século V, século de Péricles, período de apogeu da cultura grega. Na Judéia, época da reconstrução do templo. Política de Atenas não era favorável às demais cidades-estado. Guerra do Peloponeso, 430 a 400 a.C., cidades gregas muito enfraquecidas e uma nova potência, Macedônia. Joia. É natural que, como nós estamos aqui apenas em introdução do Novo Testamento, é normal que a gente não vai ter tempo de estudar todo esse pano de fundo grego, mas é de cunho comum e é do senso comum nosso de que foi um império muito forte, muito grande, né? Tanto a questão da criação das cidades, a questão da cultura, eles eram um povo muito letrados, queriam o envolvimento da população. Então, a cultura grega, nós
sabemos e conhecemos principalmente por causa dos filósofos, né? Platão, Sócrates e Aristóteles são os 3 grandes nomes, mas quando nós estudamos um pouco de filosofia, por exemplo, nós até mesmo regressamos essa questão dos filósofos. Existiram outros filósofos antes mesmo de Platão, Sócrates e Aristóteles. Eu tenho aqui um material de filosofia, e quando nós pegamos esse material e estudamos, nós sabemos que esses foram os 3 nomes, mas eles, eu diria, só foram os grandes astros, né, as grandes expoentes da sabedoria grega. No entanto, a sabedoria grega era muito mais do que isso. Havia contos, havia mitos, havia... Socrático, né? Sim, existem vários períodos, né, da cultura grega. Então, a gente vai estar só dando uma bela pincelada aqui para a gente chegar na questão mais do império propriamente dito. Tá bom? A Macedônia. A Macedônia. Pode ler para nós. Rei Felipe II rapidamente derrotou todas as cidades gregas. Alexandre, filho de Filipe II, assumiu o trono com 20 anos de idade. Alexandre derrotou os persas em 333 a.C. Feros, resistência em Tiro, profecias de Ezequiel 26, 27 e 28. Alexandre conquistou o maior império que um homem jamais conseguiu conquistar. Alexandre morreu em 323 a.C., com 33 anos de idade, 10 anos após conquistar a Pérsia. Realmente, uma das façanhas mais notáveis da história da humanidade, irmãos. Quando nós pensamos sobre os gregos de uma forma geral. Voltando aqui, só uma explicação aqui, olha que interessante, né? Pode ver, agora a gente está falando aqui da Macedônia. Ó, a política de Atenas não era favorável às demais cidades-estados. Percebam que está tendo uma mudança... Não entendi. Uma guerra entre Esparta e Atenas, por isso que a guerra do Peloponeso. Exatamente. Enfraqueceram e a Macedônia dominou. Isso, muito obrigado, Júnior. Essa questão da cidade-estado, lembra a cidade-estado? Jericó, uma cidade-estado, né? Os filisteus, uma cidade-estado. Então, o mundo até então vivia essa dimensão de cidades-estados, na sua grande maioria. Eram, vamos até pegar aqui o mapa para vocês terem uma noção. Essas regiões, elas são muito interessantes, porque quando a gente pensa aqui, né, por exemplo, nos gregos, olha só que interessante. Vou pegar aqui, deixa eu só abrir aqui alguns mapas. Deixa eu abrir. Aqui, ó, Império, vamos pegar aqui, Império Babilônico, Império Medo-Persa, e agora vamos lá, Império Grego, joia. Não, Império Romano, pulou o Império Grego, não tem Império Grego. Vamos pegar aqui o mapa, deixa eu pegar esse daqui, ó. Tá vendo? Atenas, Esparta, essa região toda aqui é a Grécia, irmãos. Né? A Grécia é uma união, vamos dizer assim, de várias cidades, né? Então, o que acontece? Tirando os impérios que iam abraçando todas as demais nações, e aí por isso que a gente lembra daquela questão de cidade-estado, reinado e império, né? Lembram disso? Cidade-estado, Jericó, cidade-estado dos filisteus, né? Império, reinado, Israel como nação, a união das 12 tribos. E aí depois o império, quando você consegue dominar sobre os outros. Aí no caso vem o Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa e agora o Império Grego. Mas o que foi surpreendente era porque jamais, em sã consciência, um império tão poderoso quanto era o Império, vamos pegar aqui novamente, o Império Medo-Persa, aqui, o Império Medo-Persa, irmãos, ó. Como pode, olha que interessante, como pode uma região
tão grande quanto essa, um império tão poderoso como esse, que é o Império Medo-Persa, perder para os gregos, os macedônios, no caso, né? Como pode eles terem essa mudança na chave e eles conseguirem essa conquista? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho a história, os imperadores medo-persas, eles viam e sabiam das forças dos gregos, mas eles subestimaram, literalmente, eles subestimaram. Eles não acreditariam na possibilidade de uma derrota, até mesmo pela questão do poderio, mas é aquilo que nós aprendemos na vida e a gente aprende aqui com a história universal, que os babilônicos, ou melhor, os medo-persas, subestimaram e Alexandre consegue não só a vitória do Medo-Persa, mas ele abraça outras regiões, né? Chegando, como a gente sabe, até mesmo aqui ao Egito, né? Dominando o Egito e várias outras regiões. Eu confesso que eu até pensei que teríamos aqui o Império Grego, né? Mas na realidade a gente pode dizer que o Império Grego foi quase a extensão do Império Romano. É que o romano foi maior, de fato, né? Mas eu não selecionei o mapa aqui. Eu até achei que tínhamos no mapa na nossa galeria aqui do Strong, né? Então, Júnior, você gosta dessa área, né, Júnior? Tá sem som. Eu gosto demais. Eu acho que um pouquinho sobre a história antiga da Grécia, né? Você falou aí, a democracia surge com isso agora estava na lista, né? Péricles, mas antes dele Clistênio que cria a democracia. Quem ganha os louros da fama é Péricles, que ele oficializa no ano 5. Então, obrigado, viu, Júnior, por essa citação. Irmãos, a questão de todo, quando eu falo para vocês assim que nós hoje, né, nós somos uma república, nós trazemos muitas características latinas, romanas, mas na realidade tudo isso, na sua grande maioria, era grego. Os romanos eles se apropriaram de tudo isso porque eles dominaram e falaram: isso daqui é muito bom, bom demais, e eles sedimentam a cultura deles em cima de toda a cultura grega. A única coisa que os romanos eles fazem é eles expandem de forma geográfica, territorial, e eles predominam na língua latina. Mas olha que interessante, o latim, que era a língua do Império Romano, você vê como que a cultura grega foi tão forte e avassaladora que a língua latina, como o Júnior até mencionou, ela não se mantém, mas a língua grega se mantém. Sim, se mantém. E a língua que era falada no Império Romano não era o latim, era o grego. Ou seja, eu deduzo, né, que os romanos só não entregaram essa questão da língua para os gregos para não dizer assim, ó, a gente aqui virou grego, por uma questão daquele que conquista, né? Já que nós conquistamos gregos, então a gente não vai dar o braço a torcer para ele, vamos se manter na língua dominante que é o latim. Mas na realidade eles foram, no que se diz respeito, geniais de sedimentar tudo isso, né? De expandir, tá bom? Quer fazer mais algum comentário, Júnior? O especialista, o historiador, diz que nesse período os romanos dominaram pelo militarismo e o direito, e os gregos pela cultura. Exato. Muito obrigado. Exatamente, bem lembrado, Júnior. Ou seja, mas quando a gente pensa assim, militarismo e direito, né? Até mesmo o direito está dentro da cultura grega, né? O grego, na verdade, está mais na questão da democracia, mais política. O romano está no direito, porque não existe Estado sem território, povo e o direito. E o romano Sim, já tinha isso. sim, mas o que eu quero dizer é que até o direito, né, Júnior, quando, vamos dizer assim, para você estabelecer ele, não tem como você estabelecer ele sem uma cultura. Não tem Claro. como você estabelecer ele sem uma base legal, no sentido de fundamento. E pode ver que toda essa questão
de toda a construção da República é grega, né? Sim, Né? também. É mais ou menos o seguinte: os romanos é o direito que eles têm do quê? Do vencedor, né? É óbvio. Eles têm todo o direito, porque venceram, né? O Império Romano. Então, eles conquistam, mas e agora a questão militar, isso é inquestionável. A conquista militar é As, inquestionável. Né? as Joia, legiões romanas, as legiões romanas com César não tinha para ninguém. exatamente. Vamos lá, hein? Estratégico. E o E- Pode falar. Rio Grande, com um número inferior de soldado, era estrategista, por isso que venceu o Egito e os persas, etc. Exatamente. Bom, então a Macedônia, o pai, né, de Alexandre é Filipe, né? Continuando aqui, Alexandre e os judeus. Pode ler para nós? Algum irmão ou uma irmã? Posso continuar, pastor Suzano? Pode continuar, então, por Tá favor. bom. Alexandre e os judeus. Quando Alexandre derrotou os persas, se dirigiu para o Egito e no seu caminho estava Jerusalém. Os generais de Alexandre já vinham no caminho, combinando quem ficaria com os despojos do templo. E aí Flávio Joséfos, na história dos Hebreus, ele narra o episódio de Alexandre em Jerusalém. A profecia de Daniel 8 havia se cumprido. Opa, olha só que interessante, irmãos. Há várias histórias. O pastor Enéas, eu lembro como hoje nas nossas aulas do seminário, ele fazia várias citações. Algumas são registradas por alguns historiadores, como Flávio José, outras por outros historiadores. Então, assim, são muitas informações sobre esse episódio, né? Porque você vai ver que Alexandre, ele vai preservar o povo judeu, em especial o templo e Jerusalém. Então, eu peguei aqui o material do do Flávio José, a história dos Hebreus, e eu peguei aqui esse material, mas vamos ler até aqui no próprio livro mesmo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só tirar da tela. Vamos ler por aqui. Eu vou encaminhar para vocês, ó, esse material para vocês lerem. É o capítulo 8 que eu separei aqui para vocês lerem depois. Mas a gente vai ler um pouquinho aqui, alguma parte do próprio material da história dos Hebreus aqui. Opa, aqui. Joia. Ó, o capítulo 8. A gente só vai dar uma pincelada agora, tá? Alexandre o Grande, rei da Macedônia, passa da Europa para a Ásia e destrói o império dos persas. Quando se julga que vai destruir Jerusalém, ele perdoa os judeus, trata-os favoravelmente. A letra tá boa para vocês, irmãos? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais. Para mim tá um pouquinho Pequeno. pequena ainda. Deixa eu ver se agora aqui vai dar para. Agora ficou bom, hein? Agora ficou, mas será que vai dar? Deixa eu ver aqui. Tá meio fora de cena. Não enquadra, né? Agora eu acho que enquadra. Agora vai enquadrar. Não. Aqui. Opa. Deu uma. Tá bom? Ainda não está muito grande, né? Mas dá para ler, não dá? Assim. Então, ó. 449. Leia para nós, Pastor Johnny. Vamos lá. Neste mesmo tempo, Filipe, rei da Macedônia, foi morto à traição na cidade de Égia por Pausânias, filho de Cesraste, que era da família dos Orestes. Só nome comum, gente com nome bonito, né? Alexandre o Grande, seu filho, sucedeu, e passando o estreito do Helesponto, entrou na Ásia e venceu numa grande batalha perto do rio Grânico.
Os que comandavam o exército de Dário, perdão, deixa eu ler direito. Então ele venceu numa grande batalha perto do Grânico, os que comandavam o exército de Dário. Conquistou em seguida a Lídia e a Jônia, e atravessando a Cária, entrou em Panfília. No entanto, os mais ilustres de Jerusalém não podiam tolerar que Manassés, irmão de Jado, sumo sacerdote, tivesse desposado uma estrangeira, porque isso violava as leis referentes aos casamentos e estabelecia uma mistura profana com nações idólatras. Além disso, fora exatamente essa a causa do cativeiro e de tantos males que haviam sofrido. Assim, eles insistiam em que Manassés ou despedisse a sua mulher ou não servisse mais no altar. Jado, forçado pelas queixas dos outros, fez valer essa proibição. Manassés então procurou Sanabalate, seu sogro, e disse que ainda que amasse extremamente a sua mulher, o sacerdócio era uma grande honra entre os seus nacionais, que ele não podia privar-se dela. Dá uma pausa aí, por favor, pastor. Aqui, eu só fiz questão de pegar esse texto, irmão, só para vocês verem aqui o nosso... ter um contato com esse material, que é o material do Flávio Joséfo. Percebe como que ele vai contando a história dos judeus em cada período, em cada acontecimento, né? Então, assim, só fiz questão de pegar um pouco aqui para vocês, mas, na realidade, deixa eu pegar aqui a parte que ele vai... Depois eu vou passar todo esse texto para vocês, tá bom, meus irmãos? Já até separei, vou estar enviando para vocês depois. E indico, claro, a compra desse material aqui, que é tão importante, né? Porque uma das poucas histórias que nós temos sobre... Capítulo 8. Hã? Isso seria intitulado como capítulo 8, né? Mas é uma mistura, né? Seria o capítulo 8, Júnior. Você tem ele aí, Júnior? O Flávio José? História dos Hebreus? Tá sem o áudio, Júnior. Tá sem o áudio, Júnior. Não tô te ouvindo, Júnior. Ah, sim, agora. Sim. Então, eu tenho essa obra, né? José, eu tenho. É um para... Travou sua fala, eu não estava entendendo. Sim, eu tenho. O que você falou? Eu tenho um paralelo, né, da história bíblica contada pelos fatos que paralelamente aconteciam no tempo dele. Exatamente. Então, aqui depois eu vou passar para vocês, irmãos, esse material, e eu quis só dar uma pincelada para vocês verem como é rico as informações, e Flávio José é um dos poucos materiais históricos que a gente tem como uma comparação. Que sobreviveu, né, na história. Que sobreviveu na história e que confirma o texto sagrado e, ao mesmo tempo, vai fazendo citações da história. Ele era um historiador, então ele é muito importante, tá bom? Vamos voltar aqui, então, para o nosso material. Vamos lá, meus irmãos. Mas obrigado, viu, pastor Johnny? Depois a gente volta a dar uma pincelada nele em outras ocasiões. Vamos lá, que a gente tem bastante coisa aqui para estar trabalhando. Okay, vamos lá. Joia. Aqui vai mostrar o Império de Alexandre. Aqui as conquistas, né? Pode ver que no outro mapa, quando nós tínhamos o outro mapa, o Egito, que a parte do Egito, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui já os outros mapas mostrando um pouco as conquistas dos outros impérios. Mostrando também a conquista do Egito, e também agora aqui a gente vai ver Alexandre dominando em todo esse território, inclusive aqui no Egito, tá vendo? Muito interessante.
pega essa parte, passa por toda essa região da Palestina, Síria, vem aqui para a Babilônia e olha a dimensão das conquistas. Ele chega aqui perto da Índia, irmãos. É aqui onde ele sucumbe, né? Ele vai avançando de uma forma e com uma magnitude tão grande e tão avassaladora que ele vai realmente entrando e por pouco ele não conquista a Índia também. É algo surpreendente. É surpreendente. Vamos lá. Divisão do Império de Alexandre, né? A morte de Alexandre o Grande, seu reino e os seus generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Licímaco ficou com Trácia, Ptolomeu ficou com o Egito, Antíoco ficou com a Ásia. Agora, voltando aqui a um pouco ainda essa questão das conquistas de Alexandre. Uma das características que Alexandre fazia era conquistar uma cidade e deixar naquela cidade uma universidade. Deixar naquela cidade um lugar estratégico de divulgação da cultura grega. Por isso que as maiores universidades dos dias do Império Romano eram praticamente universidades gregas. Paulo vai estudar em Tarso, que ali havia uma universidade famosíssima. Em Éfeso também tinha universidade. Do Egito, em Alexandria. Por que Alexandria, irmãos? Olha que interessante. Alexandria, aqui, ó. Por que foi chamado? Porque ele conquista o Egito e aí ele põe o nome de Alexandria, né, numa cidade, e aí se perpetua, né? Olha a influência. Então é interessante, irmãos, como o Império Grego foi assim muito significativo, muito desbravador, tá bom? O que mais? E agora vamos falar um pouco sobre essa questão da divisão, né? Olha, aqui é o mapa mostrando como ficou fragmentado o Império de Alexandre. Uma das características, irmãos, que fez com que se fracionasse, porque pensem assim, irmãos, Alexandre foi um líder singular. Ele era um líder tanto de forma estratégica, quanto militar, quanto culto, né? Ele foi formado, ele era discípulo de, se não me falha a memória, de Aristóteles. Aluno de Aristóteles. E aí o que acontece? Ele tinha um poder muito grande e os seus generais também tinham um poder muito grande. No momento que ele morre, quem era que iria suceder esse grande império? Então, criou-se o consenso de que a divisão desses 4 generais seria uma das melhores coisas para não ter uma guerra entre eles. Então, olha que interessante. Só que, ao mesmo tempo que houve essa divisão, querendo ou não, se enfraquece. Porque, pensem vocês, irmãos, agora é um império grego conquistado, mas que estão tendo, vamos dizer assim, 4 generais como governantes desse império. E aqui, querendo ou não, mais uma vez, a virtude da democracia também fez com que houvesse, vamos dizer assim, uma fraqueza. Porque como tudo aquilo que também vamos dizer, mesmo que, vamos falar assim, a democracia ela existe enquanto não tem um exército ali por trás reconstruindo essa história. Mas no momento em que as coisas se estabeleceram, houve essa divisão do império, agora eles não tinham mais uma força concêntrica em unir-se para conquistar os demais reinos. Então, automaticamente, eles ficaram vulneráveis ao quê? Aos romanos. Os romanos, eles querendo ou não, viram nessa estagnação grega uma possibilidade da conquista. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. É bem curioso. Fragmentação do poder, né? Oi? Fragmentação do poder.
Poder único, mais forte. Poder fragmentado. Se perde essa força, essa pujança, né, Júnior? Mas olha que interessante, né? A democracia, vamos falar agora aqui como cidade, vamos falar aqui como nação. Ela se torna forte quando você leva o povo a discorrer sobre alguns fatos. Então, a democracia é o governo do povo, tá? Mas quando você pega esse povo que governa, o povo que arbitra, que toma decisões, querendo ou não, ele fica fraco diante de um império, diante de um exército. Vamos lá. Nesses dias nossos aqui de divisões, direita e esquerda, há frases que diz que só vai ter uma mudança de chave quando tiver um exército que toma a frente pela força, fazendo uma nova mudança. A gente vê um pouco disso no Império Grego e na mudança para o Império Romano. Não estou fazendo aqui, irmãos, o juízo de valor que está certo, tá? Isso bem claro. Mas eu estou querendo dizer que no momento em que você é bastante democrático, isso é bom para você estabelecer diretrizes de direito, de justiça, de interesses, de grupos sociais, de etnias. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, quando você deixa esse poder na mão do povo, quando vem um império muito mais forte belicamente, ele atropela e engole esse reino, ou essa nação democrática. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Hoje nós sabemos que a China ela é uma autocracia. Em outras palavras, a China ela é um império. Então, quando o império luta contra uma nação democrática, isto é como se nós estivéssemos olhando para a história e dizendo o seguinte: não, a democracia ela não vai vencer o império. Porque as armas que o império utilizam são baseadas no comando desse governante, desse imperador. Então é bem interessante que, nesse momento, a democracia ela corre muito mais risco de ser vencida do que o império. Porque o império, o imperador, está tudo unificado na pessoa dele e naquilo que ele determina como verdade ou que ele determina como coisa correta. E não sei se eu estou sendo claro aqui e estou sendo, só estou sendo, como que eu posso dizer, irmãos? Se você está me compreendendo na minha fala, estão entendendo ou não? Deu para entender, Júnior? Deu para entender. Em síntese, um poder democrático ele fica fragmentado, como aconteceu com Macedônia. E o romano era um poder único, absoluto. Ele tinha um exército poderoso e as legiões conquistavam cidades. A Trácia foi conquistada, tomada, quando tomou a Grécia, a Trácia foi uma das cidades tomadas pelos romanos, diversas cidades. E por que eu estou gastando esse tempo para falar isso para vocês? Eu estou querendo mostrar para vocês que a democracia ela é maravilhosa, mas ela é maravilhosa no que se diz respeito à perpetuidade dos direitos daquele povo, daquele grupo, da construção daquela sociedade. Mas quando um país ou uma nação que é democrática vai lutar contra o império, olha, se torna muito mais difícil. Porque as regras do jogo do império estão baseadas em uma pessoa. E se essa pessoa ela é um pouco mais agressiva, ela tem mais sede por conquista, ela vai passar por cima de várias leis, até mesmo daquilo que a gente vê como senso comum. Vai passar por cima. Por quê? Porque enquanto a democracia ela vai tomar as suas decisões mais lentas, porque ela vai entrar, vamos dizer assim, elas vão entrar no consenso, ataco, não ataco, faço, não faço, quanto que eu gasto para o orçamento bélico. O Império não pensa assim, o Império ele já vai fazer. Então pode ver que o próprio Alexandre, ele conquista e continua conquistando e é muito forte nas suas conquistas, porque tudo que ele conquistava,
querendo ou não, parte desse tesouro ia sendo que criados novos exércitos, que ia lutando a favor dele. No momento em que ele morre, em que a Grécia é dividida nos 4 generais, houve uma certa sedimentação dessa democracia grega no mundo. Mas, ao mesmo tempo, agora já não tinha mais a figura do imperador, do grande líder. Por isso que abriu caminho para os romanos. É uma das explicações, né? Eu estou falando isso, irmãos, porque a história se repete, né? Vejam bem, hoje a gente está com o mundo dividido entre Ocidente e Oriente, sendo que no Ocidente reina a democracia e no Oriente reina o quê? A liderança imperialista. Numa batalha entre os dois, fica muito difícil dizer quem vai vencer. Por outro lado, é muito mais fácil aqueles que são do império tomarem vantagem, porque o exército obedece eles cegamente, enquanto que na democracia há uma discussão mais ferrenha sobre as questões éticas e morais. No império, essas questões éticas e morais não é muito relativa. Não é que eles não tenham ético e moral, mas quando se trata de batalha e de conquista, eles acabam sendo... Está dentro da cultura imperialista a obediência cega aos imperadores. Tá entendendo? É isso. Resumindo, é isso. Tá bom? Beleza, irmãos? Uhum. Tudo bem? Joia? Bom, vamos... Eu vou dar uma pausa aqui no meu slide e aí a gente continua a partir daqui. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? O material de estudo complementar que eu passei para vocês tem muito mais informações, tá, irmãos? Não vai dar tempo a gente ficar ruminando todos esses detalhes, tá bom? Que eu quero tentar hoje correr o máximo possível. E então, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação, tá bom, meus irmãos?